Então, fala galera, quem fala é o Matheus, tá começando mais um vídeo do canal. E bom galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de game, né? Eu não costumo trazer vídeo de game, mas sei lá, né? É um negócio da hora que tá na febre, que é o Clash Royale, eu decidi trazer. Então galera, antes eu tava na Arena 7, eu caí pra Arena, não sei, eu perdi minha conta, eu tive que começar na Arena 1. Então, eu consegui passar para a Arena 2, estou aqui para passar de uma arena com vocês. Vou lutar umas 2 ou 3 batalhas, porque senão o vídeo fica muito grande, é difícil de editar. E galera, eu quero que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, só sapuleta o dedo no like e bora para a primeira batalha. Vamos lá. Vamos para a primeira aqui, galera. Vamos ver aqui. Vamos jogar o príncipe. O príncipe aqui, né? Príncipe. Jogar o príncipe aqui, né, galera? O cara jogou gigante. Joga o príncipe aqui. Joga o Arquimedes. Não, tipo, dá um belo dano. Aí, não, velho. O cara jogou logo não. Consegui. Consegui matar o cavaleiro, o príncipe dele. Facinho, né? Tá fácil essa batalha. Não vou falar que tá fácil aquele negócio, né? Mas tá. Não tá aquela batalha assim. Não acredito, o cara conseguiu levar minha torre, velho. Ô, merda. Não acredito, galera. Eu vou ficar assim. Não pode, é impossível. Não, velho, o cara não. Não, velho, não. Galera, vocês viram, né, velho? O cara joga o cara é pelão, joga um monte de. Merda, eu tô clicando na tela sem saber o que eu tô fazendo. Galera, eu vou atacar bastante dos dois lados pra mim conseguir bastante. Pra mim conseguir ficar de boa. Ok, né? Pra mim não ter que ficar me preocupando depois. Se ele vai levar uma torre dele também. Já que o príncipe tá direto pra torre do rei. Eu tenho que segurar. Perdi, né, galera? Eu tentei voltar, só que não deu. Como vocês viram, eu tentei voltar, mas não deu. Vamos aqui por mais uma. Aqui, né? Perdi 3 troféus. Galera, se vocês querem que eu abra esse baú aqui com vocês, só vocês comentarem aí embaixo ou deixarem. A meta desse vídeo é de 50 likes. Se vocês conseguirem bater 50 likes, eu abro esse baú com vocês. E talvez eu vou comprar esse baú aqui também. Eu vou comprar esse baú super mágico de 2010 gemas. Eu vou comprar. Tem esse aqui, eu vou comprar 2 esse aqui só pra. Fala real, eu vou comprar esse aqui só pra gente comprar isso daqui, velho. 14 mil gemas, velho. 315 reais, como? Se esse vídeo bater 1.000 de likes, eu compro 14 mil gemas. Não, se esse vídeo bater 300 likes, eu compro 14 mil gemas. E se bater... Vamos falar, se bater 1.000... não, velho, vocês não conseguem. Vocês não conseguem. Vamos lá, né? Vamos batalhar mais uma aqui, vamos. Vamos batalhar aqui, né? Vamos aqui, não. Sim, também, não. Eu vou jogar aqui, vou deixar carregando meu religious. Não. Não, velho, muito fácil esses caras. Velho. Não, velho, esse cara começou jogando já. Esqueleto, velho. Vai acabar, velho, esqueleto. Ai, esqueleto não, velho. O cara jogou um príncipe, velho. Príncipe Cavalquíria. Veio um dos melhores duplos, velho. Príncipe Cavalquíria.
Ninguém segura, perdi já, perdi. Caralho, conseguiu levar a nossa primeira torre fácil, velho. Como isso? Não pode, não pode, eu não vou deixar. Não vou deixar, velho. Não pode, homem. Só que também, né? Eu acho que eu também tô levando a torre dele. Eu vou levar aquela torre dele, eu vou levar. Eu vou levar aquela torre dele, você vai ver. Vocês vão ver, galera. Eu vou levar aquela torre, eu vou levar. Não, calma aí, já sei. Que tal a gente bater aqui? Né, vamos atacar primeiro, depois... Esqueça aquela torre lá a gente já tá ganhando. Vamos concentrar aqui. Galera, como eu falei pra vocês, a Valkyria e o Príncipe é uma das melhores, tipo, duplas para atacar, velho. Eu vou fazer esse negócio aqui. Ah, minha Valkyria já vai morrer. Não, o Príncipe vai conseguir chegar também. Isso, belo dano que ela deu. O Príncipe vai chegar e vai bater. Quantos? Não, cara, me cara. Não, o que eu disse, velho? Uma das melhores duplas no ataque é o Príncipe e a Valkyria. E o cara joga na minha torre do rei, velho. Na minha torre do rei. Não pode, velho. Isso como? O Príncipe do cara tá muito forte, galera. Ah, velho, você é louco. O cara é muito apelão, velho. Vocês viram, né, galera? Meu Deus. Ah, perdemos uma e ganhamos uma. A gente perdemos. Não me lembro, né, galera? Ah, galera, eu acho que se esse vídeo bater aqui 20 likes, eu faço... Não, hoje no canal ainda vai ter coisa. Vai ter mais um vídeo de Clash Royale. Se vocês quiserem outros jogos, coloca aqui nos comentários. E, galera, também eu vou falar pra vocês que tá saindo um vídeo aqui no canal. Vai sair vlog. Talvez... Eu acho que vai ser quinta-feira, não. Quarta-feira vai ser vlog ou quinta. Não sei quando vai ser vlog. Fica atento no canal. Ative as notificações, se inscreva e dá o like que falou!